Será que existem os piores tipos de adubação? É isso que a gente vai tentar responder no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Agro Brasil. Não se esqueçam de se inscrever e também deixar um like se ainda não é inscrito no canal, tá? E vamos tentar falar sobre esse tema, lembrando que você pode deixar aí sua opinião nos comentários, será um prazer pra gente também. Veja até o final também para você entender aí o que a gente quer passar para vocês, para quem trabalha, quem é produtor rural, quem é estudante ou quem é um técnico aí da área, tá? Alguns adubos orgânicos têm uma alta relação de carbono e nitrogênio. Eu coloquei o exemplo aqui do bagaço de cana. Ele em algumas regiões tem uma alta disponibilidade desse produto, desse subproduto, né? E ele é utilizado na lavoura aí como um adubo. Porém, alguns desses produtos que têm uma relação CN mais alta, o pessoal não sabe, mas ele tem uma quantidade de nutrientes bastante baixa, tá? E ainda existem alguns produtos que são disponibilizados no solo que podem ter patógenos, podem ser ter fungos, né, ter bactérias, e você levando de uma área para outra, você pode estar também contaminando esse teu solo. Então tem que ter bastante cuidado essa questão de adubos orgânicos com resíduos vegetais. Beleza? Eu coloquei o exemplo do bagaço de cana aqui. Então o que acontece? Essa palha desses vegetais, além de conter uma quantidade de nutrientes bastante baixa, de potássio, de cálcio, de magnésio, de todos, muito baixo mesmo, muito mais baixo do que um esterco de animal, por exemplo, e muitíssimo mais baixo do que um adubo mineral, ocorre que para mineralizar isso, para decompor isso, as bactérias no solo, elas vão imobilizar nitrogênio. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre imobilização de nitrogênio por palhada de alguns produtos, tá? E isso pode ser um problema, que às vezes você vai estar fazendo uma adubação nitrogenada, outro tipo de adubação nitrogenada, e esses micro-organismos vão sequestrar esse nitrogênio para conseguir decompor, para conseguir mineralizar este material orgânico aqui, tá? Mas lembrando, ele pode sim aumentar a matéria orgânica do local, mas não é muito indicado que você utilize ele justamente para você fazer a adubação desse teu solo, para você fazer o plantio da tua cultura. Aí você teria que se utilizar de alguns outros adubos mais concentrados, seja orgânicos, os estercos de galinha, de poedeira, de porco, de bovino, ou até mesmo um adubo mineral, que aí é mais concentrado ainda. Serragem também tem uma relação CN bastante alta, difícil de decomposição, também faz imobilização de nitrogênio, tá? A palha de café também é um tipo de reaproveitamento de produto, porém tem muito pouco nutriente, que pode ser aproveitado pelas plantas, tá? Então esses não são bons adubos aí para você utilizar ele sozinho. Você pode então fazer o reaproveitamento dele para aumentar a matéria orgânica em períodos de entre safra, e quando efetivamente você for plantar, então utilizar adubos mais concentrados, mais eficientes, que tenham também os nutrientes que as plantas queiram. Outra coisa é muita mistura de adubos, tá? Isso aqui pode ser um problema bastante grande. Quando a pessoa começa a misturar vários tipos de adubos, então ela não sabe exatamente o que colocar, ela vai colocando muitos adubos. Ela coloca torta de mamona, farinha de ossos, esterco de bovinos, né? Algum adubo mineral formulado, folhas, calcários em doses altas ao plantio. Isso aqui é bastante comum em áreas pequenas. Então a pessoa acaba exagerando na dose, exagerando nos tipos de adubos. Ela acha que tem que colocar muito adubo na área e acaba perdendo a mão, desequilibrando este solo dela, e ela não consegue ter o melhor resultado. Aí ela vê que ela adicionou muito adubo, mas ela não conseguiu o resultado que ela queria. Aí vai ser um problema também. Então muita mistura de adubos sem muito critério pode ser um grande problema e inibir a absorção de outro. Tem uma série de problemas com essa mistura muito exagerada de adubos aí também. Então adubos com metais pesados. Como assim, Jonathan? Existem adubos com metais pesados, com cádmio, chumbo, com mercúrio? Existe uma série de materiais pesados. Sim, existe, pessoal. Os rejeitos de esgoto, eles são utilizados como reaproveitamento para a agricultura, tá? Tem muitas regiões do Brasil que fazem esse reaproveitamento, e eles podem conter metais pesados se não forem bem tratados, se não forem aí utilizados com cuidado. Algumas empresas trabalham com esse material, mas aí elas trabalham seguindo a legislação, com cuidado, porque se você adicionar algum produto, né, seja rejeito de esgoto ou seja algum outro,
que tenha material pesado, é muito difícil de você retirar no teu solo. É um problema bastante grande realmente se tiver metal pesado. Então, esses materiais, principalmente os rejeitos de esgoto, ele deve seguir resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, chamado CONAMA, tá? Que devem ser observados os níveis máximos permitidos de contaminação orgânica e inorgânica também. Existe uma resolução do CONAMA, pode pesquisar aí na internet, que você consegue ver os níveis de níquel, de chumbo, de mercúrio, de todos esses materiais pesados na resolução do CONAMA 375 de 29 de agosto de 2006. E outro problema bastante grande que também ocasiona uma adubação bastante ruim é sem base para a correção de problemas. É possível fazer adubação sem análise de solo? A gente muitas vezes tem que fazer essa adaptação. Por quê? Às vezes o produtor não tem laboratório próximo para fazer essa análise de solo, às vezes ele está muito próximo do plantio e ele não fez análise de solo também, ou o laboratório não vai ter tempo de devolver para ele o resultado da análise de solo, né? A gente tem que trabalhar com a realidade, a gente não pode trabalhar sempre com o mundo do ideal. Existem adaptações que são importantes serem feitas para a gente conseguir um melhor resultado possível. Porém, sem base para correção e aí faltando alguns conhecimentos, pode realmente se tornar um pouco difícil de fazer uma recomendação que seja mais adequada, que seja factível, né? Sem essa análise de solo, você não sabe exatamente como é que está as quantidades dos nutrientes, da parte química do teu solo, mas você consegue fazer uma adaptação média, né? Se adaptar àquela situação, até mesmo o profissional da agronomia, aí, dos técnicos e tudo mais, é algo extremamente importante. Então começa o aparecimento de sintomas de deficiência e aí começa tentativas de correção sem uma análise de solo. Aí parece lá, pesquisa na internet, que é deficiência de zinco ou de manganês ou de um magnésio, né, ou de cálcio, e aí a pessoa começa a adicionar uma quantidade muito grande de um adubo. Só que aí o problema que era 1 tornou 2, porque às vezes a adição demasiada de determinado adubo pode inibir a absorção de outro. Aí você tem dois problemas, ou cria mais, né? Cria outros problemas aí pelo desequilíbrio da adubação. Como a gente já falou em vídeos anteriores, um desequilíbrio da adubação inclusive traz maiores problemas com pragas e com doenças. Então aí você pode agravar ainda mais quando você vê sintomas de deficiência, tenta fazer uma correção, né? E acaba perdendo a mão ou colocando muito de um determinado adubo ou de um corretivo, tá? Tem que sempre tentar ser ponderado nessa adição, nessa correção, principalmente quando você não está trabalhando com análise de solo, que é o ideal, que é o nosso exame que a gente tem na nossa área. Por isso que é muito importante. Tá? E calcário com baixo PRNT, então a pessoa às vezes precisa fazer uma correção diária e aí ela está 1, 2 meses de fazer o plantio, compra um calcário de baixo PRNT, porque às vezes é o único disponível que ela tem na região dela, e ela está com um pH muito baixo, 4, 3,5, 4, 4,5, e aí utiliza esse calcário não vai conseguir reagir, não vai conseguir colocar o pH ideal até o momento do plantio, e aí vai começar os problemas com deficiência de nutrientes também, porque o pH está muito baixo e o calcário não teve tempo ainda de fazer a correção da acidez. Isso daí também é um problema. Tentar corrigir micronutrientes e causar toxicidade para as plantas. Pessoal, uma dica muito importante. Isso é um problema bastante grave e que algumas pessoas acabam cometendo ainda. Os micronutrientes são requeridos em pequenas quantidades, tá? Dá uma dica para vocês. O zinco, o boro, esses micronutrientes geralmente são mais requeridos, tá? Porém, o limite, né? O limite baixo de deficiência, o limite alto de toxicidade não é tão largo, não tem uma amplitude tão alta. Então, às vezes, se você utiliza um NPK mais do que o necessário, não vai dar problema de toxidez para a tua planta, tá? Você vai estar jogando dinheiro fora, não vai estar sendo eficiente, mas não vai causar toxidez. Porém, quando você está tratando de um micronutriente, principalmente o boro e o zinco, se você adicionar muito de determinado micronutriente, adubo com micronutriente, você pode sim causar uma toxidez para a tua planta. Então, por isso, você tem que saber realmente se precisa colocar e como que é a melhor maneira de você corrigir esse problema com falta de micronutriente. Essa dica é extremamente importante.
Então fica aí o nosso convite para você conhecer o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, tá? Vai entrar lá um módulo sobre formulação de adubos. A gente vai mostrar para vocês como que vocês pegam vários adubos simples, aulas detalhadas, realmente a gente está preparando isso. Adubos simples, como é que fazem os cálculos com detalhes, como é que você pode fazer de uma maneira em casa, podemos dizer assim, esses adubos formulados, e além de ensinar você a interpretar a análise de solo e também fazer a coleta aí para também ter resultados realmente representativos da tua área, ver como é que está a parte química. E conheça a nossa consultoria do canal AgroBrasil, a gente tem uma equipe aqui, se você precisar de alguma coisa, a gente pode te atender. Todos os links na descrição, inclusive o nosso e-mail para você tirar dúvida, deixa um comentário e tudo mais. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!